Olá, pessoal, bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência aqui na IPP-TV. Esse programa que mostra claramente que nossa fé bate 100% com a boa ciência, que sempre andam juntas e continuarão andando juntas, a boa fé e a boa ciência. E esse programa que traz entrevistados sensacionais, fantásticos, gente boa, gente que milita na ciência, gente que estuda a ciência, as diferentes áreas da ciência, e que pela ciência tem descoberto ainda mais evidências de um grande Deus, que todas as coisas fez pelo poder único e exclusivo de sua palavra. Um Deus que, inclusive, criou uma terra sensacional, toda protegida, tamponada. E muitas pessoas estão preocupadas com a terra em que vivem, mas quem crê em Deus, crê na palavra de Deus, não está muito preocupado assim não, porque sabe que Deus é misericordioso. Os céus são para o Senhor, mas a terra Ele nos deu de presente, olha só. E hoje, como não deveria ser diferente, temos um convidado especial. Olha, mas hoje é para lá de especial. Gente, eu estou tentando essa entrevista há vários anos. Olha, já liguei, mandei mensagem no WhatsApp e tudo mais, mas não estava dando certo. Mas recentemente deu certo. E ele está aqui com a gente. Gente, vocês não podem perder esse programa. Você está curioso para saber quem está com a gente? Um entrevistado para lá de especial. Já esteve em vários programas bastante famosos, teve no Jô, no Ronivon, na Jovem Pan, lá no Pânico e tudo mais. E é um cientista que crê em Deus, que também confessa essa fé racional em Deus e que tem lidado com um tema extremamente importante, o planeta Terra, o seu clima, a sua temperatura. Será que estamos realmente ameaçados aqui na Terra? Você já deve estar sabendo quem seria. Ninguém menos que doutor, professor Ricardo Felício. Ricardo, que privilégio imenso ter você aqui. Você não sabe por quantos meses, anos, né? Eu almejei ter você no Fé e Ciência. Muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado pela oportunidade, tá? É um prazer estar com vocês aqui. Espero aqui poder esclarecer muitas coisas bizarras que aparecem por aí, né? Que falam que o mundo vai virar uma bola de fogo, né? É, uma grande sopa, né? Vamos estar nessa sopa aí escaldante, venenosa, escaldante, né? O mar vai subir até o Himalaia, né? As coisas assim. Sim, olha, gente, eu sempre acompanhei o Ricardo nas suas entrevistas, eu achava sensacional o nível de informação que ele passava. Uma informação que também vai contra, né, aquele senso comum que passa por aí, muito parecido comigo, não é, Ricardo? Que eu falo contra a evolução, olha só. E com dados assim magníficos. Recentemente estivemos juntos lá em Brasília, né, com o Bispo JB, né? E o que aconteceu lá? Gente, 4 horas de palestras, 370 slides, e eu não queria mais. Acabou. Ricardo, olha, a gente sempre começa o programa onde o entrevistado fala um pouco de si mesmo, mas hoje eu quero explorar você ao máximo no conhecimento que você tem nessa área. Então eu queria que você se apresentasse rapidinho, falando, olha, onde você nasceu, o que você faz, um pouquinho da sua vida. O Ricardo pelo Ricardo, como seria? Bom, eu nasci em São Paulo mesmo. Na minha graduação, né, uma parte mais técnica, né, o Ricardo, eu sou meteorologista por formação. Eu fiz um mestrado em meteorologia antártica, que era a minha paixão, é realmente estudar o gelo, a atmosfera das regiões polares. Depois eu fiz o meu doutorado também na área de climatologia geográfica, mas também na área da Antártida. E finalmente aí tornei professor doutor da área de climatologia. Essa é a minha vida, na verdade. Eu tive muitas coisas antes disso, né? Mas assim, para o nosso propósito hoje foi esse assunto, né? Estudar o gelo
e de repente veio um negócio que aquele negócio vai sumir, desaparecer, tudo. De onde tiraram isso, né? E foi aí que, vamos dizer assim, foi o que instigou a partir para cima desse assunto. Mas, Ricardo, a tese aqui do Fé e Ciência é que cientista bom não é cientista ateu, não é? Porque o pessoal acha que cientista bom é cientista que não crê em Deus, porque ele não vai misturar as coisas, né? Não vai se confundir com a sua fé e na ciência. A tese do Fé e Ciência é diferente. Nós temos trazido aqui grandes cientistas que creem em Deus. 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens que criam em Deus, que creem em Deus, que continuarão crendo, porque as estatísticas não estão mudando. Praticamente todos os fundadores das grandes áreas da ciência eram homens que criam em Deus. Na minha área, espectrometria de massas, J.J. Thomson, ele cria em Deus, ia na igreja todos os domingos, lia a Bíblia. Você crê em Deus, Ricardo? Eu creio em Deus, sim, com certeza. Como é que foi sua experiência com Deus ao longo da sua vida, bem resumidamente? Eu não sei muito bem explicar isso, mas assim, a sensação que a gente tem é que a gente parece que é separado para isso, né? Tipo, nunca me corrompi com nada que foi dito, eu sempre tentava buscar a verdade. Acho que só pelo fato de você buscar a verdade e não aceitar qualquer premissa que é mandada para ti, né, já nos indica esse caminho, né? Maravilha. Você teve uma experiência recente. Você é hoje um cristão evangélico? Sim, cristão evangélico. Olha, que coisa boa. Gente, olha, cientista bom não é cientista ateu, não é? Tem muitos cientistas bons que são ateus, não é isso. Mas aquela impressão geral de que você precisa ser ateu para ser um bom cientista é totalmente destruída aqui nesse programa, viu, Ricardo? E principalmente com o Ricardo aqui. Ricardo Felício, um grande estudioso aí da Terra, do seu clima, das condições meteorológicas, do aquecimento global, camada de ozônio, nível dos oceanos. Eu tenho ouvido o Ricardo falar essa palestra de quase 4 horas, 370 slides, gente. Sensacional, e eu queria mais. Mas, como a gente não tem muito tempo, o que nós faremos? Eu preparei 10 questões para você, né, Ricardo? Você respondeu magnificamente aqui em apenas 80 slides, né? Veja bem, gente. E vamos à primeira. Eu vou fazer a pergunta para você e você rapidamente responde. A gente vai tentar usar o máximo aqui esse tempo com o Ricardo. Ricardo, estão dizendo que a gente vai cozinhar nesse planeta. Que olha que terrível, o aquecimento global, a gente tem que comprar taxa de carbono e tudo mais. A Terra está esquentando, Ricardo? Pois é, isso não é verdade, né? Porque a gente não sabe, simplesmente isso. Tá? De fato, porque a atmosfera que nós estamos estudando no planeta é extremamente gigante, ela é extremamente extensa, apresenta um monte de particularidades conforme as regiões. As nossas séries de dados mesmo, são muito curtas, tá? As áreas são enormes. Nós ficamos sem medições até 1950, imagina só, 1950 é agora, na história que nós temos, né? E os próprios métodos de medição dessa temperatura divergem nos seus resultados porque eles objetivam coisas diferentes, tá? Aqui, por exemplo, nós estamos mostrando para as pessoas o total de manchas solares com as anomalias de temperatura. O que a gente observa aqui? Poxa, que o Sol é o grande controlador climático, certo? Conforme as manchas solares estão indicando a atividade solar. Então, se o Sol está menos intenso, as temperaturas estão mais baixas. Se a intensidade do Sol aumenta, a temperatura responde. Então, isso aqui foi muito bem estudado, né? Então, a atividade solar é uma coisa que realmente os cientistas estudaram há muito tempo. E a gente tem essa construção de dados mostrando os mínimos, né? Então, mínimo de Dalton, as temperaturas estavam lá embaixo. Pequena era do gelo, pequena era do gelo agora, né? 1850 a 1899, é agora isso. E aí você tem uma recuperada de temperatura chamada do pequeno período moderno quente, que é o nosso agora, que o pico foi em 1959. Que aconteceu? Está caindo agora. Está caindo. Então, em 1959 é o Ano Geofísico Internacional, um evento mundial que foi estendido até 59 porque os cientistas falaram, o Sol está no seu máximo, vamos aproveitar que está todo mundo monitorando as coisas no planeta para entender. E dali em diante, a gente só vê caindo. Então, já é conhecido ciclos de 90 anos, ciclos de 200 anos. Você falar, então, que as temperaturas estão a subir, usando como referência o período frio,
Isso é uma sem-vergonhice científica, vamos falar bem a verdade para as pessoas, né? Então, a referência do painel climático é pegar as temperaturas de 1850 a 1900, que era um período frio. O que você espera? Bom, as temperaturas vão ter uma recuperação, mas não é um alarde gigantesco, é uma coisa de 1 grau, meio grau, que todo mundo espera isso. Aí você pergunta, mas né, qual é a temperatura de fato na Terra? Pessoal, até 1950, esse aqui seria um mapa, assim, mais ou menos do que era a distribuição das estações meteorológicas. Então, onde você vê vermelhinho ali, é onde você tinha uma concentração maior. E mesmo assim, um lugar tinha mais, outro lugar tinha menos. Um rosinha ali insuficiente, então parte da Rússia, China e tal. A maior parte do planeta, o pessoal está vendo que está insuficiente, insignificante e até grandes vazios, inexistente. Nós estamos falando do Oceano Pacífico, que é 1/3 do planeta Terra, pessoal, que não tinha nenhuma informação até 1950. E também insuficiente no Atlântico. No Atlântico, inexistente na Antártida. Então, nós não tínhamos dados. Então, o que a gente tem? Então, a pergunta é, o que nós estamos realmente a medir? A cobertura para medição de temperatura em superfície é insuficiente para responder a pergunta exata. Qual é a temperatura da Terra? Tá? Então, o que nós temos são só estimativas tiradas das estações meteorológicas de superfície que não cobriam o planeta inteiro. Cobriam alguns lugares do planeta. E, principalmente, o quê? O hemisfério norte. E a gente sabe que o hemisfério norte ele é muito mais sensível a períodos de calor e de temperaturas mais baixas, quentes e frios. O hemisfério sul não, é diferente. Aqui, por exemplo, olha só que interessante essa informação, que é de domínio público, certo? Então qualquer um pode ter acesso. Angmastalik, a leste da Groenlândia, o que você está observando aqui? Anos 20, bem frios, 30, 40, mais quentes que o atual, final do século 20. Cai a temperatura de novo nos anos 70 e começa dos anos 80 de novo a esquentar. A partir de agora está mais ou menos intermediário e vai cair de novo. Reykjavik, sul da Islândia, mesmo padrão. Por que eu pus um quadrado verde ali, tanto do slide anterior quanto esse daqui? Para o pessoal entender que aqui nasceram a era dos satélites. E a era dos satélites nasce aonde, então? No período em que as temperaturas estão recuperando. Aí você fala, olha, está aquecendo. Amigo, esfriou um pouco antes. Então, veja só, os métodos de medição nos mostram que a gente não sabe o que nós estamos medindo. Tem que tomar muito cuidado. Assim, investe naquela ação, porque ontem subiu 2%. Então, vai continuar subindo, né, até o final do ano. Esquecendo que antes de ontem caiu menos 30%. Né? Exatamente, está subindo, né? Mas não, conforme a escala temporal que você observa, você vai ter algum tipo de resposta. Então, eu estou fazendo um pictórico aqui bem simples, para ficar bem didático para as pessoas. Imaginando que isso aqui é o planeta Terra inteiro. O azul ali, oceanos, gelo e parte continental. Tá? Até 1978, aqueles pontinhos amarelos são as estações meteorológicas que nós tínhamos. E o que a estação meteorológica mede? Ela mede as temperaturas e as coisas que acontecem, vento, etc., na superfície, então de 2 a 10 metros. Tem um montão de coisa para cima. E onde nós tínhamos uma cobertura, pouquíssimo nos continentes, quase nada no gelo e nada nos oceanos. Ah, tem uma estação ali, duas, mas não, são 360 milhões de quilômetros quadrados, não tem nada. De 78 a 90 já tem satélites. E também nós tivemos um crescimento das estações meteorológicas no mundo, com boias oceanográficas, etc., que aumentaram a cobertura. Mas esses objetos estão medindo coisas diferentes. As estações estão medindo a atmosfera da superfície. Os satélites estão medindo substratos da atmosfera. Então são coisas diferentes, tem que tomar cuidado, porque aqui estão todos os fenômenos acontecendo e eles têm respostas nas temperaturas. Então, mais fenômenos ou menos fenômenos vão dar uma combinação diferente de temperaturas. Então, eu estou mostrando para as pessoas a complexidade da coisa. E aconteceu o que depois de 1990? Um fenômeno global. Resolveram tirar todas as estações meteorológicas de superfície. Reduziu-se absurdamente o número de estações meteorológicas de superfície. No Brasil, durante o governo Collor de Mello, fechou-se estações meteorológicas no Brasil inteiro. A gente já não tinha e fechou. Então você muda a partir de 1991 e confia muito mais nos dados remotos de satélite, que não estão a medir a mesma coisa, superfície e substratos, e a partir dali começa a se fazer uma avaliação. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque entre 78 e 1990, que é o período que as duas coisas estavam trabalhando mais ou menos juntas, o que os cientistas concluíram naquela época? Que quando você teve o cruzamento dessas informações, no auge das estações meteorológicas de superfície e os satélites, não se pôde concluir nenhuma tendência. Quando você conseguiu cruzar as duas coisas, gente, esse período é curto, mas não se
provou nada. Olha, as coisas estão normais, não está nada acontecendo. Uhum. Então, a Terra está esquentando? Não podemos trazer uma resposta com exatidão, porque envolve a cobertura espacial que você está avaliando e os procedimentos que você está usando de medição. Aparentemente, né, houve uma recuperação de cerca de 0,5 a 0,7 graus Celsius após a saída daquele último grande mínimo solar que a gente pegou de 1800 a 1900, registrado no hemisfério norte, não no globo. Então não tem como falar, não, foi no globo inteiro. Não tem. Oceanos ficaram 0,65 graus Celsius mais quentes até o ano 2000, então os oceanos devem ter contribuído com isso. E essa recuperação global parece ter encerrado em 1998 e ainda foi menor que os períodos minuano no passado, romano e o medieval só na nossa época atual. Então é aquela coisa que você falou das ações. Subiu, mas peraí, quanto que caiu já dos outros, né? Sim. Então, no decorrer da história, métodos e coberturas espaciais diferentes foram utilizados para fazer isso. Não houve e ainda não há cobertura espacial suficiente em superfície para se avaliar qual é o parâmetro que você escolheu, que é a temperatura do ar global do planeta, que é um absurdo, uma abstração. E a era dos satélites tem só 44 anos e surge num período das oscilações quentes, né, do final do século XX. Então, a sua proposta de medição dos satélites difere das estações meteorológicas, tá? Por isso que os satélites dão sempre uma ligeira temperatura mais elevada quando você faz a comparação com os dados, tá? Porque tem mais coisas envolvidas ali, não é uma coisa trivial. Esse aqui é um gráfico que eu peguei para vocês, exclusivo, porque eu consegui pegar o 1º de janeiro de satélites, o 1º de janeiro de 1979 e o 1º de janeiro de 2023. Exclusivo aqui para o Fé e Ciência. É a primeira, sim, já com a nova tendência de dados dos anos 80 até 2010, que fecha a normal climatológica, e a comparação tem que ser feita com o mesmo valor, senão você não sabe o que você está comparando. O que você pode tirar daí? Você não pode tirar absolutamente nada, porque dependendo do janeiro, você tem de 10 em 10 anos, né? Um janeiro que no hemisfério norte, que é inverno deles, foi mais acentuado, outros foi menos, mas é interessante olhar a parte tropical do planeta, que é o quente. 79, a parte tropical que vocês estão vendo azul, estava um pouquinho mais frio que o normal. Olha agora 2023, tem uma cara muito semelhante da parte tropical de 1979. Inclusive, é interessante quando você compara também 23 com 93, que a Antártida, as temperaturas estão caindo bastante, está mostrando ali, inclusive, que a anomalia está negativa, mas em 93 estava positiva, você tem uma oscilação diferente ali. E assim que é a beleza de se estudar isso. Você olha, essas coisas estão acontecendo. Olha 83, que interessante como o Pacífico estava bem acima das temperaturas, presença do El Niño. Quer dizer, um fenômeno que realmente mexe com as temperaturas globais e mexe com o clima global. Está ali a prova. Né? Então esse janeirão aqui que a gente colocou para os nossos telespectadores, cada janeiro aí desses anos, mostram como as anomalias variam bastante. Tem um período que pode estar mais frio, pode estar mais quente, mas o interessante é observar a parte tropical, que é onde você tem aí a grande temperatura. Então, olha só, o tamanho do planeta, 510 milhões de quilômetros quadrados, né? Os mais variados tipos dominantes de cobertura, oceanos com 320 milhões de quilômetros quadrados, gelo, terras áridas. Aí você está falando assim, está variando a temperatura 0,0 não sei o quê. Gente, o planeta varia a temperatura de 58 positivo, que pode chegar até 70 graus Celsius no Saara, a menos 89 graus Celsius, já chegou a menos 93 na Antártida. Você fala que você está tirando uma média, aquela brincadeira que eu falei, é a média do seu umbigo. Essa informação não tem nenhum valor científico, tá? E essa aqui é legal, porque também pela primeira vez eu vou falar isso, porque, sabe, fica assim preso na garganta, agora eu vou falar. Pode falar. Aqui Pode falar? Então tá Ciência, aqui, a gente quer ouvir a verdade. Essa Ricardo. suposta temperatura média global, ela está oscilando entre 14 e 15 graus Celsius. 14 e 15 graus Celsius é alguma coisa quente? Não, é frio, todo mundo é frio. Fala para um carioca disso. A Terra tem uma temperatura média fria. O que vocês estão fazendo um escândalo sobre esse assunto? Verdade. É horrível. É horrível, tá? Então não podemos ter certeza, pois estamos medindo então objetos diferentes, mas o interessante é que, a temperatura que vocês estão chegando é uma temperatura fria. O que vocês estão fazendo um alarde? Absolutamente. Gente, vocês sentiram aqui, né, todo esse conhecimento, por isso que eu sou fã de carteirinha do professor Ricardo Felício. Ricardo, você tem um curso, não tem? Sim. Quantas horas? 7 horas. 7 horas, gente. Você vai ter 1 hora aqui, você pode assistir 7 horas de aula
com o professor Ricardo Felício. Nós estamos colocando aqui o link, o site, o endereço, você vai poder lá entrar, se inscrever. É online, se assiste, né? Tem uma interação com você também ou ainda não? Não, esse curso já é um curso fechado, né? Fechado, mas olha, 7 horas com o Ricardo Felício, gente, não tem, é impagável isso aí, não tem valor para você quantificar essa quantidade de informação sobre a Terra, o planeta que vivemos, sobre essa confusão ampla, geral e restrita do clima, da temperatura. Você viu essa aula sensacional que o professor Ricardo Felício nos ofereceu aqui em 15 minutos? Pensa em 7 horas. Eu disse para vocês, assisti 4 horas, né, ele vai explicando ponto a ponto, como... Eu sempre digo que, quando me perguntam, falo, ó, primeiro, o problema é grande demais, paciência de menos. A gente vai lá, mede a temperatura de uma gotinha de água e fica achando que aquela temperatura é a média do oceano, né? Mais ou menos assim. Por aí, você põe... Você tá no barco, coloca o termômetro lá e fala assim, ó, 19 graus, temperatura média dos oceanos. Não foi? É mais ou menos isso que fizeram, Ricardo? Pois aí, por aí. A gente mede de uma gotinha, fica achando que tem. E parece que estão... Quando você percebe que eles estão forçando uma tendência, a gente fica meio desconfiado, não é? Fica assim. Mas, ó, a segunda grande pergunta, vamos lá, Ricardo, que a gente quer explorar você ao máximo aqui, tá? Os polos, em especial a Antártida, estão derretendo? Pois é, né? Cada polo apresentou um padrão diferente, né? Então, quando a gente estuda isso, a gente fala assim, bom, na verdade é um planeta Terra que são divididos em 3, né? Hemisfério norte dos 30 norte para cima, hemisfério sul dos 30 sul para baixo e a parte tropical. São 3 planetas Terra diferentes. Cada um tem um tipo de padrão. Então, o Ártico, por exemplo, a extensão do mar congelado, está aqui a média, que nós estamos observando ali, 14 milhões de quilômetros quadrados, vai crescendo até de fevereiro a março, depois ele tende a diminuir, né? O período de verão e inverno deles. Aí, 2012, eu peguei esse recorte aqui que vocês estão vendo da NASA, dizendo que a extensão do gelo marinho em 2012 é a mais baixa já registrada em satélite. Pô, eles estão se contradizendo, porque 2007, que é a linha pontilhada verde, está menor. Então, as coisas deles mesmos, a gente coloca aqui. Não bate com os dados, né? Não bate, né? Então, a média ali que vocês estão vendo em cinza é de 79 a 2000. 2012, passou um verão, um inverno que cresceu pouco, mas depois volta para a média. Então, voltou, não tem nada acontecendo de terrível. Esses aqui são os dados agora. Tirei exatamente para janeiro para fazer essa apresentação agora. O que aconteceu, então, nos últimos 40 anos? A média do mar congelado do Ártico diminuiu cerca de 2%. Isso aqui são as flutuações normais que nós temos entre os períodos, tá? Então não tem nenhuma coisa gigantesca, principalmente por causa do El Niño. O El Niño é um grande distribuidor de calor pelos oceanos. Tá? E também tem o fator da Lua, o fator nodal da Lua, de 18, 19 anos. Enfim, aqui eu peguei, sensacional, acabei de pegar isso aqui, dezembro de 72, eles mostrando tudo aquela parte congelada, e dezembro de 2022 mostrando quanto reduziu. Falei, pô, mas não tem que esperar, né? Chegar janeiro, fevereiro, que é a recuperação. Então eu pus de novo aqui, peguei aquele recorte, passei ali as linhas vermelhas que os nossos telespectadores estão olhando, só para marcar um lugar, uma região. Onde vocês estão vendo na imagem de baixo, uma linha laranjinha pequenininha, é a média. Então a gente está vendo que de 72, o branquinho está chegando quase na segunda barrinha vermelha daquela ilhazinha ali, certo? Sim. A média está muito maior. Aí eu peguei a imagem agora, de fevereiro, né, 60 dias depois, e ampliei, e você vê que está subindo o gelo. Então ele está chegando. Ele não está tão longe assim da média como eles estão fazendo. Então, alarde, sabe? Sempre usa a pior informação para fazer terrorismo. Eu não gosto disso. Esse aqui é um exemplo de 1962. Sabe onde é que é esse lugar aqui? Não, tem a menor ideia. Polo Norte. Polo Norte, sem sim. Gelo. Sem gelo. Sem gelo. Onde nós temos aí os 2 grandes submarinos nucleares, os primeiros submarinos nucleares feitos pelos Estados Unidos, sim. O Sea Dragon, que é o primeiro plano aqui, e o USS Skate. Para quem não conhece a história desses 2 grandes submarinos, eles tinham a missão de emergir ou no Polo Norte ou passar por baixo de toda a calota polar. Então, o que aconteceu? O Sea Dragon conseguiu executar a missão de passar por todo o Polo Norte, por todo baixo do Polo Norte. Aí restou ao comandante do Skate, comandante Calvert, a fazer a imersão. Então, ele chegou lá e arrebenta o gelo e aflora com o submarino exatamente no Polo Norte. Aqui em 1962, o Polo Norte estava sem gelo.
Quer dizer, eles já conhecem essas informações, eles fazem esse alarde sem nenhum propósito. Aqui na Antártida, por exemplo, olha só, sabe que quebrou o recorde de gelo congelado, do mar congelado na Antártica recentemente? Eu fiquei sabendo na sua palestra lá. Exatamente, há 10 anos atrás. Não passa na mídia, né? A mídia não divulga isso. Agora eles estão falando que eles não sabem por que a Antártida está 70 anos congelando. Então o aquecimento não é global, né? Pois é. Tá aqui, ó, inverno de 2013, mais de 5 dias consecutivos com o recorde quebrado, né? Aqui também mostrando as temperaturas no período mais... onde você tem um congelamento máximo, recorde sendo quebrado. Aqui, recentemente também, né, no começo do ano, alto verão, nós estamos vendo ali, também da época que quebrou o recorde, 2014, lá, o ponto vermelho lá em cima da média, quer dizer, cresceu muito o gelo do oceano, e isso varia. Então qual é a conclusão que a gente tem? Que a média do mar congelado na Antártida subiu 10% nos últimos 40 anos, tá? Justamente porque nós temos o isolamento da Antártida pelos ventos de oeste, é um padrão totalmente diferente, e o gelo continental continua bastante estável em 14 milhões de quilômetros quadrados, tá? Com uma sazonalidade interanual, tem ano que tem mais, tem ano que tem menos, mas já está marcando uma leve tendência assim, de crescimento desse gelo. Então, nenhuma novidade quanto a isso aí. Agora é legal, dados, né, via satélite, novo recorde de temperatura mínima na Antártida foi quebrado, de 89,2 foi para 93 graus negativos. Aqui na Península Antártica, o lugar mais quente, em 2014 era 0 graus, com a temperatura mais baixa desde os anos 70. O que aconteceu em 2015 foi mais baixo ainda, menos 1,2. Tá? Em maio de 2015, marca recorde de mar congelado na Antártida. O ano passado, 2021, temperaturas no Polo Norte, Polo Sul, também recordes de novo marcados. Quer dizer, não dá para entender o que eles estão querendo mostrar para nós aí. Ufa, pessoal, vocês estão vendo, né? Assistindo, ouvindo, sensacional. Eu não me canso de ouvir o professor Ricardo Felício, porque é um grande cientista, um cientista brasileiro, um grande estudioso da Terra e, sobretudo, um cristão que crê em Deus, que quer transmitir a verdade. Você quer transmitir a verdade. Você tem algum interesse? Você ganha algum dinheiro se a Terra esquentar ou ela esfriar, Ricardo? Não, você ganha amigos defendendo isso? Você só tem inimigos, não tem? A sua conta bancária fica maior toda vez que você fala que o planeta não está aquecendo. Você está transmitindo a verdade que você tem aprendido com os dados, não é? Por isso que eu respeito professor Ricardo Felício, porque é um homem que não tem medo de transmitir a verdade. Eu também faço assim, viu? Eu sou meio parecido com você. Eu pode bater, não tem problema. Mas eu quero estar do lado da verdade, porque o nosso Deus nos ensinou que a gente tem que estar do lado da verdade. O nível dos oceanos, a pergunta número 3 agora, gente. A gente tem 10 perguntas, vamos ver se a gente consegue terminar. O pum da vaca você vai ter que falar, porque senão minha esposa me pega em casa, tá? Tá bom. O nível dos oceanos está subindo. Ó, quem tem casa na praia tem que ficar preocupado, porque o mar vai chegar e encobrir o telhado? Negativo, olha lá. Não há evidência nenhuma que o nível médio dos oceanos tenha subido nos últimos 100 anos. 100 anos. Aqui, olha só, marca na Ilha da Morte, na Tasmânia, 163 anos, e a marca continua visível, né? Quem fez isso aí foi o capitão James Clark Ross, 1841, tá lá a marca, né? Tem outros, sabe? A gente pega assim, eu fico assim surpreso que as pessoas não usam o próprio cotidiano delas mesmo para mostrar que isso não existe. Então tá aqui, ó, né? O Ilhéu Pedras do Mato, que é em São Vicente, ali dia 7 de julho de 1904, tá ali a foto de um postal, mostrar que o postal é o mesmo, em 1908 tá lá. 1910, uma outra fotografia, né? Lembrando que esse lugar foi onde Martim Afonso de Souza, em 1533, né, fez o aporte, fez uma missa. Nós temos lá um outro postal já em 1930, mesma coisa. Né? Aqui a pedra fundamental do Marco Padrão em 1932, o ilhéu continua o mesmo. Inauguração em 33, década de 1950 e agora, a mais recente que eu achei, 2012. Mesma coisa, isso faz parte do nosso cotidiano, a gente não vê, mas tem coisas piores.
Tem coisas piores. Tem. Aqui o filme é 1954, é Proibido Beijar, com a Tônia Carreiro, né? A Praia do Pitangueiras, em frente à Ilha da Pombeva. 1980, Festival de Verão. Eu tava lá nesse dia, nessa fotografia lá. 1980, o Maestro Karabchev, né? 2017, Esquadrilha da Fumaça se apresentando no mesmo lugar. Parece que até um pouquinho mais para trás, né? Não tá Exatamente. Aqui, ó, a Casa da Pedra, que nós temos na Praia das Astúrias, Guarujá. 1965, o filme do Mazzaropi, né? O Puritano da Rua Augusta. 1993, fotografia do Conde Fat, né? Ano 2000, uma fotografia de um site de turismo. E 2020, fotografia da revista Veja. A mesma coisa, gente. Né? Passou-se todos esses anos e ninguém viu isso, né? Agora, tem coisas interessantes? Tem. Fundy Bay, no Canadá, você tem marés que diferem de 10 a 18 metros de variação. Quer dizer que o que está dizendo assim? Ó, porque por questões geográficas esse mar sobe e desce muito. Se realmente tivesse subido alguma coisa no nível, né, aqui a amplitude seria muito grande. Muito. Então isso aqui é a prova que não acontece. Aqui estaria extrapolado o efeito. Muito extrapolado, exatamente. Aqui, Mont Saint-Michel, na França, o mar vai embora 18 quilômetros. Eu falo assim, se você quer fazer uma maratona e não tem força, então você corre só meia maratona e o mar você faz correr a outra, né? Porque senão você vai ser afogado aí. O mar te pega, né? Processos de polderização na Holanda continuam. Processo de polderização é quando você toma do mar para fazer agricultura, então ninguém está preocupado com o nível do mar. Sim. E é claro que os árabes continuam fazendo as suas ilhas em Dubai, né? Então, se fosse assim, né? Você acha que eles investiriam, né? Milhões e milhões, bilhões de dólares. Bilhões. E eu gosto muito da frase do professor Macaulay, que já é falecido, a última coisa que o mar tem é nível, porque se você olhar aí por todos os lugares do planeta, cada lugar apresenta um negócio. Tem pontos anfidrômicos que o mar simplesmente não mexe, sabe? Então, a última coisa que o mar tem é nível, é sensacional. E a Bíblia também deixa claro, né, que Deus estabeleceu o limite para o mar, e desse limite o mar não passará. Exato. Há um decreto divino Pronto, então. do nosso grande Deus, não há, Ricardo? Exatamente. Ele deu, a gente fica preocupado que a Bíblia diz como esse planeta vai acabar, né? Em 2 Pedro 3,10, uma grande explosão atômica, os elementos ardendo se desfarão. Não vai ser por aquecimento. Quarta pergunta, a quantidade de CO2 na atmosfera, gás carbônico, tem aumentado? Olha, o pessoal está preocupado, vendendo cota de carbono. Outro dia eu vi uma propaganda, olha, viaje agora, você pode viajar com carbono e pagar a sua cota de carbono da viagem de avião. A quantidade de CO2 na atmosfera tem aumentado, Ricardo? Pois é, há uma leve elevação, mas não há evidência que seja a nossa responsabilidade. Foi o homem que causou. Exatamente, tanto é que ele caiu demais o CO2, quase que extinguiu as plantas do planeta, uma parte das plantas C3 do planeta Terra. Só para o pessoal entender, tá? Nós vamos ficar sufocados. Não, CO2 continua sendo o gás traço, ele está na proporção de 0,035%, que é aceita pela literatura. Tá? O pessoal gosta de fazer um terrorismo em cima disso. A partes por milhão. Isso, né? Partes por milhão, tá? A grande contribuição do CO2 são dos oceanos, sempre, tá? 90 gigatoneladas. Aos seres humanos cabe 4,1 gigatoneladas. E os caras querem extrapolar para 30, né? Então, quando a gente observa isso, olha, tem que lembrar que a estação de referência deles é em Mauna Loa. E Mauna Loa é do lado de um vulcão no Havaí, tá? E essa estação, então, ela foi colocada lá para medir qual era a contribuição do Oceano Pacífico, não dos seres humanos. Então é um desvio de função da estação. Quanto que subiu em Mauna Loa? De 0,033 em 58 para 0,041 em 2020. Então subiu 0,008 em 65 anos. Guardem bem esse número. Por quê? A elevação aceita normalmente pela ciência é de 0,005, tá? E não há prova que essa elevação seja de origem humana. Daqui a pouco nós vamos explicar isso para vocês. Mas guardem, subiu 0,008 segundo Mauna Loa em 65 anos. Agora nós vamos ver se é ou não humana. Também poderia ser, olha, quantos operadores diferentes quiseram fazendo essa medida aí, né? Nossa. É o mesmo analista? Não é, né? Não Mudou, 65 anos, gente, vai lá. E aí? Pergunta número 5 agora. Quanto
do aumento do CO2 pode ser atribuído ao Ricardo aqui, ao Marcos, a todos que nos ouvem. O pessoal está preocupado aí que está emitindo CO2, está aquecendo o planeta. Quanto desse aumento é nossa culpa? Essa que é a pergunta interessante, porque não há como se determinar esse valor com qualquer certeza. Portanto, os valores atribuídos às atividades humanas são o quê? Estimativas bastante grosseiras, feitas por equipes que estão fazendo aí mapeamento de carbono para justificar aqueles créditos de carbono. Então, na verdade, é um grande negócio, tá? Então, não tem um embasamento científico correto. E eu vou mostrar Às vezes a gente fala especulação educada, isso aí é mal educada, né? Isso é mal educada. Vamos considerar aqueles 210 gigatoneladas de fluxo anual. Sim. Tá? Então, a estimativa humana correta seria de 4,1. Né? Então, se a gente está pegando o 4,1 e multiplicando por 65 anos, dá aquele número horrível ali que vocês estão vendo, 3 zeros amarelos. Lembra que era 0,008 que a gente colocou aí embaixo? Então, a gente não entrou nesse número. Não entrou, claro que não. Não entrou, né? Então tá lá, pelo valor escalar, não há contribuição humana. Agora, eu achei uma informação interessante que eles falam que sai do 4,1 e vai para o 30. Tá? Então, eu vou ajudar eles e vou multiplicar por 30 aos 65 anos. Tá bom? Então, a estimativa é improvável, que é forçada a pegar os 30, multiplicar pelos 65 anos, a gente chega no 001. Aí você fala, nossa, professor, entramos na conta, né? No 001. Tá? Então, a suposta elevação de 0,08 significa que a nossa teórica é de 0,001%. Mas eu estou chutando mesmo, porque não vai dar essa conta. Né? Irrisória. E o que nós concluímos? Significa que 0,007 é de origem, ou seja, a imensa parte, natural. Então, quer dizer, não adianta nada você extinguir o CO2 humano, que quem está mandando na coisa é o CO2 natural. Absurdo. Essa aqui é assim, a prova matemática de que isso é uma fraude. E próxima pergunta. O homem tem o poder de alterar o clima da Terra? Está nas nossas mãos? Ou Deus, sabendo que talvez a gente pudesse fazer alguma besteira, deixou... Eu controlo. Com certeza, porque a resposta é bem simples. Não, né? Não, né? Eu coloco esse slide sempre para as pessoas. Ó, o clima não é uma máquina passível de ser consertada. Olha só, você quer controlar e você ainda quer consertar, né? Isso é legal. Confusão que é proposital, né, feita para a sociedade toda, quando você confunde os chamados sistemas soft systems com hard systems. Soft systems são coisas muito simples, né? Mas eu coloquei um exemplo de um motor, mas para a gente fala, nossa, o motor é uma coisa altamente complexa. Não é, um engenheiro sabe desmontar aquilo, sabe muito bem, sabe que temperatura tem um significado físico para aquilo lá, o motor não trabalha mais frio nem muito quente, tem uma temperatura certa. Agora você está falando que o macroclima, ou seja, tudo que está acontecendo no planeta Terra tem uma temperatura média global, quer colocar isso num termostato e dizer que se tiver mais para cá tá ruim, se tiver mais para lá tá bom, e você quer controlar isso. Então, tá lá, né? Isso aqui não tem sentido, gente. Isso não tem sentido, você colocar uma temperatura global que envolve toda a complexidade dos fenômenos, porque tá ali, ó, né? Não está se levando em conta que os sistemas que interferem no clima da Terra não são lineares. Eu não consigo chegar a fazer uma equação para ele e falar, olha, é isso aqui, subiu isso, acontece tal coisa. Tá? São de alta complexidade, todos eles estão conectados e as resultantes entre eles podem dar tanto respostas positivas, ou seja, intensificam um fenômeno, quanto negativas. O exemplo que está acontecendo agora em São Paulo, em fevereiro de 2023, com essas chuvas, é um exemplo de respostas positivas. Vários fenômenos tiveram, né, uma coincidência de acontecerem que amplificaram uma coisa que acontece todos os anos. Tá? Então, por isso, relação escalar é altamente equivocada quando você mistura a ação humana versus o que acontece no planeta. Mãos humanas são bem diferentes do que um vulcão. Né? Certeza. Então tá lá, né? Não conseguimos manipular e controlar os fluxos de massa e energia que são enormes. Que envolvem o clima da Terra. Eu gostei uma analogia que você fez, né, naquela palestra que eu assisti. A gente vai lá, pega uma tampinha, né, enche de água e joga no oceano e fala, aumentei o nível dos mares. Até aumentou, mas você foi um insignificante, né? Foi irrisória a sua participação. Irrisória a sua participação. A 7. Que a gente está acabando nosso tempo, gente precisa correr. É o aumento de gás carbônico que aumenta a temperatura
Ou é o aumento da temperatura que aumenta o gás carbônico? E ainda por cima, para complicar, ele colocou dissolvido, que ele queria dizer uma outra coisa. E a gente vai colocar as duas respostas assim. Então já coloca assim, ó, claramente o CO2 está em função da temperatura do ar ou da temperatura da superfície do mar. Porque o professor fez duas perguntas numa só, então a gente vai ter que responder as duas, tá? Então, primeiramente, aqui a gente já vai direto nos cilindros de Vostok, nos testemunhos de gelo, tá? E é interessante que nós estamos então num período interglacial agora, que é um período mais quente, mas o planeta Terra passa mais tempo no período frios. Então, quando a gente vê isso, né, as temperaturas dos outros interglaciais foram de 6 a 10 graus mais elevadas do que o nosso. Então, o nosso está muito frio, por isso que tem muito gelo no planeta ainda, tá? E quando a gente faz essa análise, o que a gente observa? Vou pegar esse recorte que está aqui, né, que é o último, a gente vê que as temperaturas sobem primeiro e o CO2 vai atrás. Então ele vai com as outras. Temperatura baixa, o CO2 vai atrás. Então sempre assim, ó, de centenas de anos, de 800 a 1000 anos, acontece essa comparação. E quando a gente pega aqui a elevação abrupta que nós tivemos no começo do Holoceno, 11 mil anos atrás, de 11 mil a 9 mil anos, e a redução do CO2. Então a lógica dos caras não funciona. E a gente vê que as temperaturas atuais estão muito baixas, aquela seta vermelha que nossos telespectadores estão vendo, mostra que as temperaturas estão muito baixas. No começo do nosso interglacial estavam mais altas. E o CO2 não quis contribuir. Ele falou, não vou subir, eu vou ficar lá embaixo, depois eu subo. Realmente, bem depois ele veio atrás. E quanto ao CO2 que está dentro dos oceanos, tá? Então temos aí que lembrar que a solubilidade dos gases dissolvidos na água do mar seguem a aplicação da regra de Henry na equação de Van der Hoef, não? As palavras boas. O que diz isso? Que a solubilidade dos gases segue uma relação inversa com a temperatura, definindo então os fluxos que saem da atmosfera para os oceanos. Então colocamos lá bem didático para as pessoas. Sobe a temperatura da superfície do mar, diminui a solubilidade dos gases, portanto você tem um fluxo de entrada para a atmosfera e vice-versa. Como o CO2 é um gás, então a solubilidade dele inverte, ele entra para a atmosfera. Então, o que a gente espera? Que na parte tropical os oceanos emitam mais CO2 para a atmosfera e que nas partes polares ele retire esse CO2 da atmosfera. E esse é um ciclo lindo e maravilhoso porque justamente os oceanos antárticos, por exemplo, que é a coisa que eu mais gosto de estudar, você tem uma fixação de CO2 gigantesca e explode a vida lá durante o verão, né? Porque fica muita radiação solar passando pela água, a zona fótica dos oceanos, enfim. Essa aí é a explicação. CO2 acompanha a temperatura, CO2 não rege a temperatura. Magnífico, Ricardo. Olha só. Agora chegou a pergunta talvez mais importante, porque o pessoal fica falando, nossa, CO2, gás carbônico, que coisa ruim. Mas a Bíblia diz, Ricardo, a Bíblia diz, todos que estão nos ouvindo, que viu Deus que era tudo muito bom. Ele conclui com muito bom. O muito bom de Deus é sensacional, espetacular, melhor de todo mundo, não é? E o CO2 estava lá, tem um ciclo do carbono, ele pôs o CO2. As plantinhas, parece que gosta de CO2. O CO2 é do mal ou do bem, Ricardo? Nossa, esse aqui claramente, de novo, o CO2 é o do bem, né? É o gás maravilhoso que circula, que a gente chama pela trindade, pelo professor Maruyama, que é um professor japonês, entre a rocha, oceanos e a atmosfera. Então ele está andando nisso daí. Fica preso nas rochas, demora bastante nos oceanos, é super veloz na atmosfera, então a gente entende que a atmosfera desse circuito é o cara mais rápido. Leva água rápido, leva o CO2 rápido, o resto é tudo mais lento. Imagina se a gente não tivesse então a atmosfera, ia ser tudo muito difícil de acontecer, né? Então a beleza dessa trindade é exatamente essa, grandes repositórios e um cara que está distribuindo isso, fazendo o transporte, né? Então o CO2, pessoal, é o gás da vida. Sem CO2, nenhuma forma de vida existiria no planeta Terra. Isso é muito claro. E quanto mais se eleva a sua concentração na atmosfera, maior é a produção vegetal. E os cientistas sabem disso, porque a era dos satélites também está mostrando outras informações que a gente vai trazer aqui, ó. Dados de satélites mostraram aumento de folhagem de 1982 a 2010. Isso é no planeta inteiro. E são diversas pesquisas, não é uma só, né? Dados de satélite de novo, mostrando aumento de folhagem, 1982 a 2015. Tá lá, todos os pesquisadores mostrando. E não só isso, o que o CO2 também faz?
Que será? Que será, Faz gente? o quê, Mostra gente? aí, Ricardo. Meteorologia agrícola e florestal. As nossas árvores plantadas que a gente usa para madeira crescem mais, porque a gente tem mais madeira, não tem menos madeira. Tem mais papel, não tem menos papel. É tudo ao contrário. E nós temos também o quê? Maior desenvolvimento agrícola. E o mais interessante é que esse esverdeamento, chamado de esverdeamento do planeta, ocorre principalmente nas regiões de menor desenvolvimento do que os mais desenvolvidos, ou seja, o Brasil, a África, não sei o que, estão ganhando uma produtividade vegetal maior. E ninguém fala nisso. As plantas estão passando fome, então? Negativo, elas estão aumentando mais. Por isso que a gente faz a campanha internacional dos 500 ppm. Mas elas querem mais CO2, então. Mais Se aumentar CO2. CO2, elas vão gostar. Vão. Por Não isso, vão reclamar, não. não, por isso que a gente usa as estufas. As estufas são justamente para isso, para fazer a chamada fertilização por carbono. Por isso que eu gosto de lembrar, CO2 faz o quê? Comida. Uau, faz comida, né? Gente, é isso aí. Isso é interessante, que é só uma última informação rápida, que esse aqui é um relatório internacional que mostra que o Brasil é um dos que tem maior cobertura vegetal do planeta preservada, tá? Então, na América Latina são 4,85 milhões de quilômetros quadrados, são 24, um quarto do planeta Terra está na América Latina, só que desse um quarto, metade, mais da metade está no Brasil. Incrível, incrível. A próxima pergunta. Chegamos. Olha, tem tempo ainda. Tem tempo. Salvei, né? Senão minha esposa Elizabeth ia me pegar em casa. Porque teve um filminho que passou no colégio do meu filho, tá? E aí perguntaram para mim. Eu tentei falar com você, não consegui. Linda, mas agora tá aqui o Ricardo. Ó, a vaca é do mal e seu pum tem liberado metano mortal? A vaca é do mal e o seu pum tem liberado metano mortal? Mas a vaca não foi Deus que fez? O que você diria, Ricardo? Rebanhos são do bem, né? O metano presente na atmosfera é majoritariamente emitido por fontes naturais, não é a gente, não é a vaca. A vaca é natural, não? Você é artificial também. Mas qual a contribuição da vaca nisso? Essa aqui é uma informação bem interessante e ela se resume simplesmente a isso, é uma descrição mesmo, né? Porque o CO2, se o CO2 está dentro dos gases traços, o metano está dentro dos traços dos traços. Tá? Então o CO2 está lá em 350 partes por milhão, o metano entra na parte por bilhão. Não dá nem para medir, né? De tão pouco, né? Um sujeito sem vergonha, de tão pouco que tem. Não interessa seu efeito de forçamento radiativo, que os caras falam, não, ele é super intenso, é não sei quantas vezes mais que o CO2. A atmosfera livre, ele não trabalha como estufa, nunca vai fazer isso, tá? A sua concentração também é interessante, o pessoal chama ele de gás traíra. Porque ele fala, não, você vai aquecer o planeta, aí ele começa a diminuir. Então a concentração dele varia bastante, ele é o gás traidor, né? Tá ali, ó. Né? Ele sobe, ele desce, ele muda, ele não segue nenhuma regra, sabe? É uma coisa bem interessante. As fontes, só para as pessoas saberem, majoritariamente naturais. Bactérias, acho que não tem bactéria no planeta, é pouca coisa, né? Vulcões, tem mais de 1.400 vulcões ativos atualmente, né? Torres oceânicas que saltam bolhas de CO2 dentro dos mares, pântanos, lagos, os ciclos biogeoquímicos do solo, a maior incógnita que o painel climático da ONU tem são os ciclos biogeoquímicos do solo, então aí também como fontes, né? A 10ª pergunta, olha, o do pum da vaca, sensacional, viu? Então, tô querendo te convidar, gente, depois você vai pensar aí como é que vão acessar você, né? Porque foi muito difícil. A Carla, sua esposa que tá ali, né? Ela que conseguiu, né, Carla? Muito obrigado, viu, gente? A Carla tá ali, a gente não tá mostrando a Carla, mas foi ela que fez o link. Depois você vai me dizer como é que o pessoal vai te achar, porque todo mundo vai querer ouvir você, né? Tá. Faça um curso do professor, mas também chame o professor para as palestras. É Deus, portanto, Ricardo, que está no controle. As pessoas podem descansar em Deus, podem ficar tranquilas que Deus nos deu a terra de presente, e esse presente de Deus veio todo protegido, tamponado, inclusive protegido contra alguma estupidez que o homem possa estar fazendo. Com certeza, eu coloco sempre, né? Aqui, né, eu vou usar esse exemplo, que eu apresento sempre também nas palestras, né? Se a gente não consegue nem controlar uma estufa para não deixar as plantas morrerem de frio durante o inverno, imaginemos controlar o planeta inteiro. Isso aqui é um exemplo, só para o pessoal entender. A estufa é um ambiente controlado, fechado, para você proteger as plantinhas. Aqui, nós tivemos geada negra dentro da estufa, mas não tivemos fora. Então, aqui é um exemplo. Mas a Bíblia mostra que o homem tem autoridade sobre a criação, né? Isso é importante a gente ressaltar, mas Deus que é soberano sobre tudo, incluindo o clima, que escalarmente nós não temos esse poder. A gente pode controlar coisinhas pequenas, uma estufa, uma plantação, fazer a irrigação e tal, mas o clima mesmo, a atmosfera, jamais a gente vai fazer isso.
E eu pego essa sentença aqui, foi interessante, da teóloga Avery Foley, né, que ela coloca, né, certamente podemos impactar o meio ambiente e impactamos, mas aí eu falo assim, tem que lembrar das escalas, né? A gente mexe nas coisas. Nós temos um rio, né, em cima, dentro da cidade, que tem lá as fezes jogadas, porque nós não tratamos, então nós temos uma responsabilidade nesse aspecto, né? Não que nós estamos destruindo o planeta inteiro, não tem como fazer isso, né? Então lá. Mas não somos o todo de tudo e o fim de tudo, né? Como se nós fôssemos responsáveis de acabar com tudo, impossível. O que acontece aqui na Terra? Deus existe e o seu plano triunfará. E ele revelou que a vida na Terra não terminará por causa das mudanças climáticas provocadas pelo homem, que a gente mostrou para todos os nossos telespectadores aqui que é uma impossibilidade física. E tá aí, ó, Deus mostrando para nós, gente, vejam as informações, Claro. vejam o que vocês estão estudando, porque isso que vocês estão falando não existe. Não existe a atmosfera trabalhando como uma estufa. O gás que eu coloquei lá como gás da vida para fazer toda a produção, a base da produção de alimentos, né, sendo o velão, quem está por trás disso? Né? E essas são as perguntas que devem ser feitas, né? E continua lá, né? Acabará quando Deus julgar a terra com fogo e criar novos céus e nova terra, destacando aí. Foley lembra que quando Deus prometeu a Noé que nunca mais destruirá os seres vivos como fez no dilúvio, ele adicionou, né, outra promessa. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite jamais cessarão, que está lá no Gênesis. O que é isso? É o ambiente e o clima que seguem normalmente. Aí, a Bíblia é sensacional, não é, Ricardo? Olha, gente, veja só, mais uma grande verdade da palavra de Deus sendo confirmada pelos dados da ciência, não é? E o que significa isso? Jamais cessará, teremos colheita, inverno, verão, o mar fica lá paradinho lá, né? Olha, às vezes vocês passam lá o mar invadindo e destruindo umas casas lá nos Estados Unidos, né? Isso não é uma dinâmica natural? É uma dinâmica natural, como a gente falou. Existem situações em que as condições todas se somam e você tem um extremo. Né? Então você tem as respostas positivas e respostas negativas. Por exemplo, se você tem então um ciclone tropical chegando no litoral, ele já naturalmente vai aliviar o peso da atmosfera em cima dos oceanos. Então os oceanos vão subir, porque ele vai sugar esse oceano. Aí ele vai para cima do continente. Aí você imagina só que você ainda está na lua cheia, que o mar está alto. São duas combinações. Sim. Aí, aqui no Brasil, isso também acontece, pessoal. Por exemplo, passa uma frente fria, na retaguarda da frente fria no litoral, chama o vento de lestada. Então ele empurra o oceano contra a costa. E ao mesmo tempo, a frente fria jogou um monte de água na parte continental. Que os rios vão fazer o quê? As bacias hidrográficas vão drenar tudo isso e jogar de volta para o mar. Mas o mar não quer, porque ele está alto. Aí vai fazer o quê? Vai fazer um efeito tampão e vai começar a alagar tudo. Então, são a combinação desses fenômenos. E então, quando ele fala isso, que vai ter colheita, que vai ter plantio, que vai ter inverno, verão, só que ele fala assim, eu dei racionalidade para vocês, se virem, vão estudar. É o nosso princípio de mordomia que a gente vai falar lá, né? Você tem que estudar, tem que saber onde é que você tem que colocar a barragem, você tem que saber quando você tem que guardar água. Todas essas coisas estão aí. Então, nós temos que utilizar do meio. E tá lá, né? Por isso que Foley acredita que, apesar da responsabilidade que a humanidade tem com a natureza, portanto, a nossa mordomia, o foco principal de Deus está nas pessoas. Tá? A criação de Deus é importante para ele, mas nós temos muito mais valor do que os pardais, que ela colocou ali, né, aos olhos de Deus. Portanto, devemos sempre ter uma abordagem humanos em primeiro lugar para as questões ambientais, são as chamadas prioridades. E o que os ambientalistas colocam em primeiro lugar? O planeta. Olha, sobrou um tempinho, olha só que coisa boa, para falar sobre as implicações, não é? Geopolíticas de tudo isso. O Ricardo, você mostrou claramente aqui, eu assisti uma palestra desse professor sensacional aqui, que vocês acompanharam por essa hora, com inúmeras informações adicionais. E fica claro que parece que estão querendo forçar uma tendência que não existe, pelo menos não existe evidências. No mínimo, ninguém pode dizer que aquilo está acontecendo. Parece que nem acontecendo está. O que está por trás disso, então? Você é um cientista capacitado, você tem estudado essa questão por décadas, eu diria.
Você é um homem que crê em Deus, quer falar a verdade. Qual é a sua conclusão? Por que estão forçando essa tendência? Você deve lembrar lá quando você assistiu aquela palestra que eu cheguei a dividir no primeiro slide. Olha, são 3 blocos isso daqui. 3 blocos, sim, porque o nosso caminhar foi nesse sentido. Primeiro a parte científica. Mas por que estão falando isso? Né? Porque não faz sentido. Então você vai lá, desmembra, aí você vê, tem um outro interesse, que é um interesse geopolítico de controlar a humanidade, de controlar os meios de produção, alimentação, tudo. Poxa, mas então o foco muda para um segundo estágio, que foi essa guerra geopolítica por controle financeiro, etc. Só que depois, no final das contas, a gente fala assim, mas nem isso é. Nem isso é, porque se você quer tirar o CO2 da atmosfera, que já derruba a alimentação, se você quer fazer que o planeta volte ao seu estado natural, quando você procura que o planeta agora é o novo Éden e a prioridade dele passa sobre os homens, aí entra no terceiro nível, que foi lá, que a gente apresentou pela primeira vez, né? Foi também uma coisa inédita, que é essa coisa da guerra espiritual. É um plano realmente para cercear toda a humanidade e reduzir a população, reduzir as atividades, cercar realmente a humanidade em cima de uma coisa que não tem menor sentido científico, geopolítico e não mais, né? Nem a parte, se for ver, financeira capitalista não entra nesse negócio. Então, quando nada encaixa ali, você vê que tem um outro propósito que é muito mais profundo e muito mais sinistro. E aí cabe a nós agora, eu acho que essa é a nova missão, de não é exaltar essas obras malignas, mas identificar o inimigo para que a gente possa atuar aonde que é o nosso foco agora de combate. Mas uma outra questão muito importante. Dizem que a Terra tem população em excesso, olha só. Quanto que estamos agora? 8 bilhões? 8 bilhões, 8 quase. bilhões. Quase 8 bilhões. 8 bilhões. Nossa, as cidades estão invadindo tudo, não é? 8 bilhões para a Terra. Deus disse, crescei e multiplicai, não é? Enchei a Terra. A gente já cumpriu o mandamento de Deus? A gente já encheu a Terra e está com muita preocupação? Não pode ter mais filho, tem gente que está reduzindo, agora não tem mais filho, tem gato, cachorro, né? O que você acha? Enchemos a Terra? Não, a Terra está cheia de enormes vazios. Ainda mais quando você faz a concentração das populações em cidades, nós temos enormes vazios. E nós temos um painel novo, que é o painel da Biodiversidade e Serviços Ambientais, que quer voltar às origens, ou seja, recuperar 100% de pelo menos 30% do planeta Terra. Ou seja, o que essa gente está pensando? Por isso que a gente fala que eles querem criar um novo Éden, enfiar todo mundo dentro de latas de sardinha, que são as cidades, não tem o menor sentido. Né? Então, além do mandamento não ter sido revogado, né, nós não temos gente suficiente nem para ocupar nada aqui do planeta Terra. Né? A nossa produção de alimentos hoje chega facilmente para 21 bilhões de pessoas. O que nós não temos é uma boa distribuição, as pessoas não têm dinheiro para comprar comida, você tem, né? São outros fatores. Quanto por cento da superfície da Terra está ocupado por gente? Se você for ver só da parte de cidades, 0,05%. 0,05%, gente. Você vê partes utilizadas de agricultura, você vai ter um pouco mais disso, né? Mas aí que tá, as obras humanas imitam as obras da natureza. Então, cidades, 0,05%. É desprezível, né? É desprezível. Absurdamente desprezível. Gente, olha, foi uma aula sensacional, não foi? Infelizmente, estamos chegando no fim. Você precisa fazer o curso do professor Ricardo Felício. Professor doutor, um especialista, um homem que crê em Deus, gente que sabe o que está falando e que está derrubando aqui um grande mito, não é? Um mito do aquecimento global. Não falamos nem da camada de ozônio, hein, Ricardo? Você vai ter que voltar para falar da camada de ozônio, não é? Que estamos fazendo um buraco aí. Se tem camada de ozônio, se não tem, né? Já fica aquele gostinho de quero muito mais, então você vai ter que voltar no próximo programa. Mas, Ricardo, além de fazer seu curso, que nós estamos colocando de novo aqui, vocês estão lendo aí o endereço do curso do professor Ricardo, se alguém quiser falar com você, quiser convidar, vai chover convite, viu? Eu tenho certeza, depois dessa aula sensacional que o Ricardo deu, desconstruiu a sua fé no aquecimento global, não foi? Ele também desconstruiu a minha fé no aquecimento global. Como é que
que falam com você, Ricardo? Será que você quer colocar? Se não quiser, a gente corta essa parte do programa, tá? Mas como é que falam com você? A gente pode colocar o link aqui abaixo, as pessoas depois entram. Link. Pode. É o link para contatos. É isso, fica mais fácil. Exatamente. Gente, quem vai responder é a Carla, provavelmente, que é o seu contato, né, Exato. Ricardo? E você vai poder, então, chamar o Ricardo para dar uma palestra, esclarecer. Olha, o meio cristão evangélico brasileiro, não é? E todos os cristãos brasileiros precisam conhecer a verdade. É uma verdade que está meio mascarada por aí, gente. Deus cuida de mim, Deus cuida da Terra, Ele nos deu a Terra de presente. A Terra é um planeta espetacular, sensacional. O que você acha da Terra? Fala aí. A Terra, Deus deu um presente legal para gente? Deu sim. Inclusive, quando a gente estuda, cada vez mais a gente encontra pedacinhos. Nossa, mas isso aqui é sensacional. Esse mecanismo é maravilhoso, né? Maravilha. Ó, Ricardo, estamos no final. Então, eu vou te dar um minuto. A gente vai estourar um pouco o nosso tempo, porque o Ricardo merece esse estouro. Para suas considerações finais. Olha, você vai olhar para aquela câmera ali, que é a sua, né? E você vai estar falando principalmente, olha, tem muita gente que está te ouvindo, mas eu quero que você fale para os cristãos brasileiros, as pessoas que creem em Deus. E o que o Ricardo Felício, o professor doutor Ricardo Felício, um professor que crê em Deus, poderia dizer para todo esse pessoal que está bem apavorado aí com o alarmismo que anda por aí em relação à Terra? Eu tenho que dizer que as pessoas não têm que ter medo disso, né? Esse alarmismo é feito de propósito, é um terrorismo climático feito em cima da cabeça das pessoas para que elas percam o foco na sua própria vida, né? Então veja só, agora o planeta passa a ter prioridades sobre a vida dos seres humanos, enquanto na verdade nós temos que manejar, manipular o planeta, as nossas atividades, o nosso desenvolvimento, em cima dessa criação que foi nos dada como bons mordomos. Então, não se esqueçam disso, né? Os cristãos têm que sempre levar em conta esse fator. Nós temos a boa mordomia, né? Nós não estamos usando as coisas como se fosse de qualquer forma, porque nós temos a nossa racionalidade que Deus nos deu para entender e gostar daquilo que Ele nos ofereceu. É exatamente isso. Então, não tenham medo. Isso tudo é um alarmismo que tem um outro propósito, é um propósito que começa na parte geopolítica, de controle das sociedades, controle das mentes, mas no fundo eles querem mesmo a sua alma, o seu espírito. Então, fiquem atentos a isso aí, porque nós estamos aqui tentando desmascarar esse grande engodo que é colocar um outro Deus como adoração. Tudo no final tem uma guerra espiritual, não é? A gente sabe disso, a Bíblia nos adverte. É uma batalha espiritual sempre. E o clima também, olha só, gente, que informação magnífica que só o Fé e Ciência traz para você aqui na IPP-TV. E nesse nível de detalhamento, né, com toda essa liberdade, o Ricardo tenho conversado com ele, tem um novo compromisso, um compromisso de compartilhar essa verdade com homens e mulheres que creem em Deus, não é assim, Ricardo? Exatamente. Olha, então, Ricardo, que Deus sobre você, não é? Erga seus olhos, não é? Derrame paz, prosperidade. Gente, vamos chamar o Ricardo para esclarecer a verdade. Você pode convidá-lo no link que apareceu aqui. Ricardo é um homem que conhece a ciência, milita na ciência, sabe muito bem do que está falando e, sobretudo, um homem que crê em Deus, que tem Deus como seu Senhor e tem um compromisso com a verdade, portanto. Então, você gostou desse Fé e Ciência, não gostou? Assista todos os programas Fé e Ciência na nossa playlist, compartilhe com seus amigos os links dos nossos programas e nos acompanhe. Várias outras entrevistas sensacionais, como essa do professor Ricardo Felício, estão por vir. Agora num novo formato que logo, logo vai aparecer, um formato de podcast, ainda mais quente o nosso debate. Então, esteja sempre conosco no Fé e Ciência, aqui na IPP-TV. Até o próximo programa. Obrigado.